aqui, ó Pai, para te louvar, para exaltar o teu nome, ó Pai, e para ouvir, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Palavra, Senhor, que nos dá direção, que nos dá rumo, ó Pai, que endireita os nossos caminhos, as nossas veredas, que levanta, ó Pai, aquele que está caído, que dá força àquele que está fraco, ó Pai, que dá vida àquele que está morto, ó Pai. Esta é a palavra que nós cremos, ó Deus. Por isso eu te peço, ó Pai, fala comigo nesta noite, fala com a tua igreja nesta noite, usa o teu servo, o teu filho, ó Pai, guarda a tua casa, cobre com as tuas mãos santa e poderosa, ó Deus. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir, entender, guardar e viver segundo a tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, novamente cumprimento a Igreja com a paz do Senhor. Podemos assentar? Glória a Deus. Vamos retornar, irmãos, na leitura devocional desta noite, capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos. Nós lemos até o versículo de número 14. Eu vou estar relendo aqui até o versículo de número 5, depois nós estaremos sequencialmente lendo os outros versículos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, estamos diante de um texto ao qual Paulo está aqui instruindo os nossos irmãos crentes em Roma, e Paulo está aqui falando sobre esta base da justificação pela fé, ao qual nós, crentes salvos em Cristo Jesus, já temos ciência e entendemos, porém, muitas das vezes nós nos encontramos angustiados, muitas das vezes nós nos encontramos preocupados, como disse o nosso irmão Rodrigo, e muitas das vezes nós esquecemos desta graça, deste favor imerecido, e esquecemos dessa fé que uma vez foi nos dada, uma vez foi gerada em nosso coração, e nós, pela bondade e misericórdia do Senhor, crendo na sua palavra, crendo no seu evangelho, crendo naquilo que o Espírito Santo estava a ministrar em nosso coração, nós aceitamos esta graça pela fé e nós entramos por ela pela fé, crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse texto é um texto que nos faz recordar, que nos faz lembrar, que nos faz nos colocar novamente nessa posição de calmaria, nessa posição de ter paz com o Senhor, de ter paz com Deus, de poder lembrar pelo sacrifício, de poder lembrar desta graça e desse favor que nós não merecemos, e lembrar que em todo tempo nós temos mais do que agradecer ao Senhor por este favor imerecido, mas que chegou a mim e eu aceitei pela fé, e eu entrei nesta graça por crer, por acreditar. E nós então lembramos que Jesus continua o mesmo Jesus lá, no meu caso, de 16 anos atrás, ao qual eu o aceitei.
Aquele mesmo Jesus que me trouxe novidade de vida, aquele mesmo Jesus que me colocou em um lugar agora ao qual eu nunca, de forma alguma, esperava estar. Este grande amor, agora pela fé, nós podemos lembrar e julgar toda a ansiedade e toda a preocupação por terra. E sabemos que o mesmo Jesus, como disse no meu caso, o mesmo Jesus que lá atrás me encheu de ousadia, me encheu de coragem, é o mesmo Jesus, irmãos, que não passeia, mas está presente em nosso meio, porque nós temos um Cristo que não passeia, mas que faz morada em nosso meio, que faz morada no meio da igreja, da noiva, que faz morada no meu coração através da pessoa do Espírito Santo. Esse Jesus, irmãos, que não vem aqui só para passear quando o irmão Agostinho abre a porta da igreja. Esse mesmo Jesus que veio comigo quando eu saí de casa, e a hora que fechar essas portas, eu irei levando ele novamente comigo. Esse mesmo Jesus que da mesma forma está com você e veio e voltará. Esse Jesus nos reconciliou com Deus, nos trouxe paz, e nós podemos agora ficar despreocupados, porque nós temos motivo de sobra para agradecermos a Deus, porque nesse dia 14 nós estamos aqui novamente prestando um culto racional, ao qual eu entendo do que estou fazendo, você também entende, e está aqui se prostrando a adorar o verdadeiro Deus, o nosso Rei, Senhor e Salvador, aquele que nos justificou perante Deus. Nós estamos na presença dele. É motivo, irmãos, de nós, nessa noite, sermos as pessoas mais felizes de Santana do Jacaré. Entre outros crentes que estão aí esparramados em outras igrejas, na cidade, nós temos motivo de poder dizer que nós somos as pessoas mais felizes, porque pela fé nós entramos nesta graça, esse favor que não merecíamos, e estamos diante dele para o adorar, na beleza da sua santidade. Irmãos, falar que Jesus está aqui é, irmãos, algo que nós precisamos. Dizer que Jesus está aqui é algo que nós precisamos falar, mas nós precisamos lembrar, irmãos, que Ele é real no nosso meio. Ele não é simplesmente um participante, Ele é real, Ele está aqui presente, irmãos. E quando nós entendemos isso, nós enchemos o nosso coração de gozo, de alegria, por poder estar na presença de um Deus tão poderoso. Ontem eu observava e eu conseguia ver no semblante de algumas pessoas, naquela ocasião que nós estávamos, uma felicidade, uma alegria de estar perto daquele pregador. E eu pensava, nós muitas das vezes estamos esquecendo que nós estamos na presença daquele que nos deu a salvação, daqueles que nos trouxe novamente a vida perante Deus, e às vezes cultivamos tristezas, e esperamos algo extraordinário e diferente, no momento diferente acontecer, para nós ficarmos alegres. Não, irmãos, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é quem nos traz e quem nos dá essa força, e nós temos então de sobra, nesta noite, motivos para ficarmos, irmos embora felizes, adorando a Deus. Irmãos, você não está na presença do presidente da República, mas você está na presença do Rei dos Reis. Você não está na presença do governador de Minas Gerais, ao qual aqui estamos no nosso estado, mas você está na presença daquele que morreu pela humanidade. Ele se faz presente dentro desta igreja, ele veio com você, ele veio comigo, e ele vai voltar de novo para os nossos lares. Eis a motivo, irmãos, de sobra, para mesmo em meio à ansiedade, às vezes se tiver preocupações, às vezes se tiver, eis o motivo para você dizer: não, a ansiedade, você não volta comigo hoje.
Não, preocupação, você não volta comigo hoje porque eu ouvi a palavra de Deus e eu sei que o Senhor, Rei dos Reis, está comigo e está presente. E quando nós saímos, irmãos, de casa para adorar, para vir para a casa de Deus, nós precisamos lembrar disso. Eu lá vou adorar o meu Senhor. Eu lá vou bendizer o meu Senhor, eu lá vou exaltar ao meu Senhor, porque Ele está lá, Ele está indo comigo, Ele está lá e eu oferecerei o meu melhor e voltarei para casa, indiferente de se for o irmão Rodrigo para pregar ou dirigir o culto, indiferente se for o irmão Daniel, o irmão Denilson, ou quem for que seja, eu estarei na presença do meu Deus. Eu estarei na presença do meu Rei, do meu Senhor, e eu não voltarei vazio para a minha casa. Indiferente se o culto é com as irmãs, se o culto é com os jovens, se o culto é com a família, indiferente se ele é festivo ou se não é, eu voltarei em paz, porque Deus está aqui, porque o Espírito Santo se faz presente, porque Jesus se faz presente. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós conseguimos oferecer um culto muito mais agradável ao Senhor. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós não vemos para a casa de Deus por causa de quem vai ou deixar de pregar. Nós vamos vir não porque o culto é com o departamento A ou o departamento B. Nós vamos vir para a casa de Deus porque nós estaremos sim na presença do nosso Rei, do nosso Senhor. E então nós voltamos para o texto, para o versículo de número 1, que nos diz: sendo, pois, justificados. Veja bem, justificado, feito justiça, fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados pela fé, irmãos, porque nós acreditamos em Cristo Jesus, porque nós acreditamos no sacrifício dele, porque nós recebemos ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Produziu fé no meu coração. Não, eu quero agora aceitar o Jesus dos crentes, porque está diferente, porque essa palavra que eles pregam é diferente, porque esse Jesus que eles pregam não é esse Jesus que ainda outros oferecem pregado em uma cruz até hoje. E agora nós cremos e fomos justificados agora porque cremos no Senhor. Não é mérito nosso, não é porque nós fomos bonzinhos em acreditar, mas nós fomos agora justificados por crer no sacrifício, por crer em Jesus, justificados pela fé. Por causa disso, temos paz com Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade, irmãos, o homem estava totalmente afastado de Deus. O pecado fazia separação minha com Deus, mas por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz, e assim eu crendo nele, agora eu fui reconciliado com Deus, e por causa de Jesus, eu tenho paz com Deus. Oh, glória a Deus! Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele, irmãos, assumiu o nosso lugar, porque Ele pagou o preço, porque Ele morreu por nós, e é por isso, irmãos, que nós estamos aqui louvando o seu santo nome, adorando a Ele, e pode dizer aos crentes, só falam em Jesus. Meus irmãos, vou falar mais em quem? Eu falarei daquele que morreu por mim, eu falarei daquele sim que assumiu o meu lugar, eu falarei de Jesus, eu falarei do Espírito Santo Consolador que o Senhor Jesus enviou para me consolar, eu falarei do meu Deus, que agora eu tenho acesso a Ele diretamente usando o nome de Jesus, que me trouxe paz com esse Deus novamente.
Nós falaremos sim de Jesus. Nós não pararemos como crentes de falar de Jesus, porque Ele é o centro da nossa atenção, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Nós falaremos de Jesus em tempo, fora de tempo, e vão continuar ouvindo os crentes falando de Jesus. Ah, mas por que não falam de outro? Porque não foi outro que assumiu o lugar na cruz. Nós citamos, sim, nós falamos dos santos homens de Deus, mas o Salvador foi Cristo. Quem morreu por mim não foi Paulo pregado na cruz. Quem morreu por mim não foi Pedro pregado na cruz. Quem morreu por mim não foi a mãe de Jesus, Maria, mas quem morreu por mim é Cristo Jesus. E a Ele eu amo, a Ele eu devoto glória, adoração por toda a minha vida. Ó Senhor, te adorarei. É por Jesus, irmãos, que nós estamos aqui. É para Ele. Nós não viemos deste culto de domingo simplesmente porque estamos acostumados em poder cultuar. Não, irmãos, nós viemos porque nós precisamos adorar Ele, juntos, congregando uns com os outros, porque, meus irmãos, uma eternidade nos aguarda, ao qual nós estaremos por toda ela adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aqui, meus irmãos, nós estamos no ensaio, mas vai chegar o grande dia que nós não mais nos separaremos e estaremos por toda a eternidade glorificando, exaltando ao Criador. Aqui, meus irmãos, 9 horas nós voltamos para casa. Amanhã temos os nossos afazeres, hoje ainda. Tantas e tantas coisas, às vezes para tirar a nossa atenção, mas, meus irmãos, nós iremos para o céu. Jesus vem nos buscar, e está chegando o dia, pode ser hoje, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, pode ser hoje, irmãos, que nós estaremos iniciando a eternidade ao lado dele, e lá glorificarmos a ele. Imagina, irmãos, quando nós ouvimos as irmãs, os jovens, e aqui nós adoramos ao Senhor e sentimos a sua presença, algo maravilhoso acontece em nossa alma, aquilo enche o nosso coração. Agora, meus irmãos, imagina como será naquele grande dia. Imagina como será, você que acha que tem a voz ruim, a voz desafinada, você que acha que não foi levantado para louvar. Imagina, meu irmão, você com aquela voz mais preciosa, um corpo agora glorificado, e agora em um só coral, junto com os anjos, serafim, querubins e arcanjos, estaremos naquele grande coral, louvando ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ao nosso Cristo Jesus, por toda a eternidade, com uma voz, irmão Rodrigo, perfeita, ao qual aqui às vezes nós não temos, com uma voz, irmão Denilson, ao qual nada nos impedirá, mas por toda a eternidade estaremos lá. Por isso, irmãos, eu falarei do meu Cristo hoje, porque eu estarei falando com Ele pela eternidade. Por isso, igreja, nós precisamos estar falando do nosso libertador, do nosso Salvador, e apresentando a Ele a outros que ainda não vieram pela fé, a outros que ainda não acreditaram nele pela fé. Nós precisamos anunciar, irmãos, precisamos continuar pregando, precisamos continuar falando desse Jesus que liberta, desse Jesus que transforma, este Jesus que mudou a nossa vida, mas muda também daquele que ainda não veio para ele. Precisamos falar, porque Jesus não morreu só por nós, Jesus morreu pela humanidade e por todos que pela fé crerem no seu sacrifício e reconhecer a Ele como Senhor e Salvador, e então entrar pela fé nesta graça, também estará pela eternidade louvando e adorando a Ele. Por isso esse texto tão glorioso, versículo de número 2. Pelo qual também temos entrada
pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja que maravilha, meus irmãos. Pelo qual também temos entrada pela fé, ou seja, por crer, por acreditar, nós tivemos entrada agora a essa graça. A graça não foi oferecida por eu ter acreditado, mas eu entrei nela agora, eu tomei posse agora por crer, por acreditar nesse favor imerecido, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Igreja do Senhor, estamos firmes nesta graça? Pela qual estamos firmes. Meus irmãos, não é vacilante, não é um dia de pé e outro dia deitado, caído, não, irmãos, é firmes com as sandálias calçadas nos pés. É firmes porque pode soar a trombeta a qualquer momento, e nós precisamos estar firmes, não vacilantes, mas firmes, para podermos entrar, para podermos chegarmos a essas mansões celestiais, para poder estarmos com o Senhor, precisamos estar firmes. E nos gloriamos, nos enchemos de glória. Não é que nós nos colocamos acima de ninguém, não. Nós nos gloriamos é por causa da esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos, sim, irmãos, em poder esperar esta glória de Deus que venha arrebatar a sua noiva. É nisso que Paulo está aqui querendo dizer, essa mensagem que ele está transmitindo. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós, sim, irmãos, nos gloriamos no nosso coração em poder dizer: Jesus vem, Jesus vai voltar, e eu irei com Ele, eu irei subir, eu irei por toda a eternidade estar com Ele. Meus irmãos, isso aqui é para nos gloriarmos, não é para exaltarmos-nos, mas é para estarmos felizes, cheio de gozo, cheio de alegria, nos gloriarmos nessa esperança. Tem crente ainda animado em esperar a volta de Cristo. Tem crente feliz pelo arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento. Nos podemos, irmãos, gloriarmos na esperança da glória de Deus. A esperança nossa, irmãos, não é simplesmente aquilo que Ele tem aqui nesta terra para nós, mas a esperança nossa é o porvir na glória dEle. E entrarmos, irmão Rodrigo, e estarmos ceando com Ele, estarmos, irmãos, aonde a traça e a ferrugem não vai arrancar nada, aonde lá nós não precisaremos ter preocupações, irmão Rodrigo, aonde lá nós não ficaremos nunca mais ansiosos, aonde, meus irmãos, nós não choraremos, aonde nós, irmãos, agora, nós não enterraremos ninguém, porque a morte já não vai mais existir. Nós não teremos a tristeza da separação de um ente querido. Entraremos, irmãos, nessa esperança da glória do Senhor, e lá para todo sempre, nós estaremos com o Senhor nosso Deus. Irmãos, isso é muito maravilhoso, e o crente às vezes deixa de lembrar. Irmãos, tem um céu que te aguarda, tem uma esperança no seu coração aí, fervendo, tem essa esperança, porque tem um céu que te aguarda. Tem um Cristo Jesus que está lá, mas breve vem nos buscar, irmãos. Nada do que nos tira a paz e sossego aqui pode nos tirar esta esperança, pode colocarmos em nós a ansiedade. Não, irmãos, Jesus vem e nós precisamos estar anunciando o nosso Senhor. E dando continuidade, não somente no versículo 3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sim, meus irmãos, não é fácil, para nós chegarmos lá não é fácil.
Nós precisamos lembrarmos, se somos perseguidos, se somos atribulados, se temos problemas e tribulação, meus irmãos, é porque, meus irmãos, nós somos a noiva, e a noiva é perseguida. O inimigo não quer ver nós entrarmos lá, irmão Rodrigo, mas nós nos gloriamos nessa tribulação. Nós nos gloriamos por sermos igreja às vezes perseguida, porque realmente, irmãos, nós temos um endereço, e esse endereço não é aquele que você tem na sua conta de luz, esse endereço não é aquele que você tem na sua residência aqui, esse endereço, irmãos, nosso, é no céu, é nas mansões celestiais. Nós temos esse endereço endereçada para a noiva, nós, a noiva de Cristo, e nós sabemos que essa mansão eterna está muito mais próxima de quando antes nós começamos a nossa carreira. Está muito em breve, irmão, que você possa assim continuar estudando para que você conquiste aqui nessa terra. Que você continue trabalhando e prosperando aqui, que você sonhe em ter a sua casa, o seu carro, mas, meu irmão, não perca a esperança de entrar lá no céu. Não mude o foco. O inimigo quer fazer nós perdermos o nosso foco, mas a nossa morada eterna, o nosso endereço eterno, irmãos, está na glória, no porvir, e Cristo vem nos buscar. A promessa é de quem nunca falhou, é de quem nunca errou. A promessa é daquele, irmão, que fez e cumpre a sua palavra. Seu endereço, irmão, não é aquela rua. Seu endereço físico aqui hoje pode ser lá onde você mora. Talvez você teve outros, vários, mas vai chegar o momento que você vai entrar no seu endereço que nunca mais, irmãos, nunca mais ninguém vai te tirar de lá. Talvez você pague o aluguel e o dono da casa te pede a casa. Ou talvez você venda a sua e muda de rua. Mas lá não, irmãos, quando nós entrarmos lá, nunca mais, irmão Rodrigo, ninguém vai nos tirar de lá. Nunca mais. Nem a dor, nem a tristeza, nem a angústia, nada, nem a morte, nada nos separará do nosso Mestre, do nosso Cristo. Então não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Paciência, irmãos, para esperarmos a volta deste nosso Cristo, deste nosso Rei que vem nos buscar. E a paciência produz então a experiência, crentes experientes. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus irmãos, quantos aqui nessa noite têm esperança? Esperança. Esperança, irmãos, em Cristo Jesus. Esperança no arrebatamento que muito em breve vem. Esperança no nosso Senhor. Meus irmãos, pode ter tribulação, mas essa tribulação não pode te afastar dos caminhos do Senhor. Pode ter problema, mas este problema não pode tirar você do foco. Você precisa estar esperando. Esperando não como aquelas 5 virgens loucas que deixaram faltar o azeite na sua botija. Mas esperança como aquelas 5 prudentes, que mesmo parecendo que estava atrasado o noivo, quando disseram aí vem o noivo, elas tinham azeite de sobra, irmão Rodrigo, para deixar as suas lamparinas acesas. Essa esperança, irmãos, não está demorando, viu? Talvez você possa querer pensar, Jesus está demorando, está passando muito tempo. Não, irmão, Jesus vai vir. Vai vir na hora certa, o noivo vem aí, pode ser hoje, que toque essas trombetas anunciando, o noivo vem aí, e a noiva precisa estar preparada. Eu e você, irmãos, igreja do Senhor, precisamos estar esperando nessa esperança, descansando, mas nessa esperança, confiando, mas nessa esperança. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus
está derramada em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, jovens, adolescentes, igreja do Senhor, irmãos, fiquemos firmes nessa esperança. Isso não é um conto que estão contando por aí. Não são aqueles livros de ficção. A palavra de Deus, ela é real. A Bíblia Sagrada, ela é real. Ela não falha, ela é inerrante. Eu erro, mas a Bíblia não erra. Eu falho, mas as palavras do Senhor permanecem para todo sempre. E ela me diz que Jesus está vindo aí. Que Jesus vai voltar. Meus irmãos, pode ser hoje. E então tenhamos essa esperança, aguardando que Cristo vem, aguardando que Jesus vem buscar a sua noiva, aguardando que Jesus vem buscar a sua igreja. E assim, meus irmãos, possamos estar atentos para os sinais que têm acontecido. Tudo indica, tudo mostra a volta de Cristo. Não fiquemos desapercebidos. Não ficamos sem esperança, mas pelo contrário, mesmo em meio à tribulação, irmão, continue tendo paciência, continue tendo experiência, continue tendo esperança. Amém, igreja? Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Assim, meus irmãos, eu encerro esta palavra, ao qual eu trago ao coração dos irmãos aquilo que eu não pude ou conseguir expressar bem, que o Espírito Santo complete no seu coração. Esse é o meu pedido ao Senhor nosso Deus.